Podcast Homilia da Palavra, série Missa, Padre Norberto. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, então nós estamos nos enriquecendo muito nesse tempo pascal, né? Mesmo em meio a todos os problemas que nós estamos passando, mas o que está nos salvando, nos alegrando é a palavra de Deus, é a presença de Jesus ressuscitado. Toda a palavra de Deus é forte, né? Na carta aos Hebreus diz que é uma espada de dois gumes. Ela entra dentro de nós e faz que nós conheçamos os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Então, como Pedro estava falando intrepidamente sobre a ressurreição de Jesus e anunciando que eles tinham matado Jesus, mas que ele tinha ressuscitado. Então, aqueles que estavam ouvindo, assim meio que assustados, e meio agora já querendo acreditar, mas sem ainda aquela experiência, lógico, eles estavam apenas tendo os olhos abertos naquele momento. Então eles fazem uma pergunta muito importante: e o que nós devemos fazer? Então agora, qual é a atitude que a gente tem que tomar a partir de compreender que Ele é de fato o Filho de Deus e que Ele ressuscitou? Então, meus irmãos, quem depois de ter ouvido a palavra de Deus não se pergunta, não se questiona e não procura mudar um pouco de rumo, é porque nunca compreendeu a palavra de Deus. Quando a gente a compreende, a gente fica falando: então eu tenho que tomar atitude, eu tenho que mudar. Agora a gente às vezes nem sabe o que tem que fazer, como eles não sabiam. Então o que nós devemos fazer?
Então, se arrependam dos vossos pecados, a primeira coisa. Ele estava denunciando o pecado deles que tinham matado Jesus. Então, arrependam-se dos seus pecados. E depois, sejam batizados em nome de Jesus. Então, quando nós somos batizados, nós somos unidos a Jesus e a nossa morte fica apagada por causa da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Então, gostaria que todo mundo nesse momento também fizesse a pergunta: o que nós devemos fazer? O que eu tenho que mudar na minha vida? Até não fica tão difícil de saber, porque em meio a essa situação que nós estamos vivendo, os valores são diferentes, não é? O que adianta ter posição social, dinheiro, fama? A gente está faltando é amor, é contato com as pessoas, é abraço, é fraternidade, é solidariedade. Então, nós devemos fazer muitas coisas diferentes, deveríamos fazer, e ainda não conseguimos talvez, porque somos presos a tantas coisas aqui, né? Por isso que também Pedro falou ali, claramente, né? Não vão atrás dessa gente pervertida. Então tem muita situação no mundo que quer perverter a gente, quer tirar a gente do rumo da verdade e do rumo de Jesus. Então quem está centrado em Jesus percebe o que tem valor, o que não tem valor e muda de direção, se converte, se arrepende dos pecados, né? É interessante que ali fala no final que mais ou menos 3.000 pessoas, né, começaram a caminhar com os discípulos, ou acolheram a palavra dos discípulos por causa da pregação de Pedro, que testemunhava que Jesus estava ressuscitado. O Evangelho também hoje, né, de novo aparece Maria Madalena, né? Como que é importante a figura de Maria Madalena. Ela tinha ido para chorar. Enquanto ela estava chorando, ela olha para dentro e o corpo não está lá. Tem sido constante esses dias a imagem do túmulo vazio, né? Então aparecem os anjos e perguntam: por que você está chorando? É porque tiraram meu Senhor daqui. Onde o puseram? Vocês? Aí, interessante, aparece o próprio Jesus. Mas Madalena não tinha reconhecido. É interessante que também no episódio dos discípulos de Emaús, Jesus estava caminhando com eles, mas eles não tinham percebido que era Jesus. Por que será que não tinham percebido, né? Se eles tinham caminhado com Jesus tantas vezes, tinham visto Jesus. Agora é uma situação diferente. É um Jesus diferente. É um Jesus glorificado. Agora se percebe a presença de Jesus, não tanto com os olhos, mas com a fé. E ainda para eles estava faltando esse ato de fé, esse reconhecimento de que Jesus, que era Ele que estava ali, que era Ele que estava falando. Então Jesus também pergunta: por que você está chorando? E ela, pensando que era o jardineiro, diz: se foi o Senhor que levou o corpo do meu Senhor, diga onde está para que eu vá lá. Então, aí Jesus, com a palavra, diz: Maria. Aí é pela força da palavra de Jesus, que é aí que ela compreende que era Ele. Então a resposta vem da mesma altura: Rabuni, meu mestre, meu Senhor, né? Então, gente, vejam vocês,
A fé é uma coisa interior, é uma força interior. Às vezes a gente quer ficar vendo os milagres, ver as coisas, se aparecesse isso, se viesse aquilo. Se a gente não tiver fé, nada adianta. A gente precisa confiar e experimentar Jesus ressuscitado dentro de nós, né? Lembra que ele falou para Tomé? Você viu, você acreditou porque você viu. Bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Aliás, não precisa ver, viu? A gente precisa acreditar naquilo que está na palavra. Então, o jeito de Jesus falar, a forma amorosa de Jesus falar é que fez com que Madalena percebesse: é o Senhor, é o meu mestre, Rabuni, né? E aí é interessante que Jesus fala: não me segures, porque ainda não subi ao meu Pai, né? Não me segures. Interessante, né? Gente, o corpo glorioso é diferente. São Paulo também explica lá na carta aos Coríntios, né? É um corpo diferente, um corpo glorioso, um corpo espiritual. Então, é uma forma diferente de ver. E é aquilo que também nós seremos, né? Então, que a gente não queira assim ficar agarrando nas coisas. A gente precisa de acreditar. Então, não me segure. Quer dizer, ela já tinha reconhecido. Não precisava segurar o pé dele, né? Então, é isso, meus irmãos. Para nós que seja essa palavra, esse tempo, essa semana, toda essa reflexão que nós estamos fazendo em torno de tudo, né? Nos ajude a compreender e a fazer esse ato de fé profundo, não superficial. Eu acredito muito nisso, né? A gente vê tanta pessoa falando que acredita, né? Mas na hora de dar o testemunho não consegue, porque é uma fé superficial, externa. A fé vem de dentro, vem de uma compreensão e de uma experiência viva e verdadeira que Jesus está presente no meio de nós, está ressuscitado, viu? E só quem faz essa experiência é que é capaz de anunciar. Por isso que Jesus fala para Maria Madalena: vai anunciar aos meus irmãos, né, que eu estou vivo. Então, quando a gente vai anunciar que Jesus está vivo, ressuscitado para as pessoas, como que a gente vai convencer, hein? Não adianta ficar explicando, mostrando ali, colocando. A explicação precisa, mas com a experiência, a sua alegria, o seu testemunho que Jesus está ressuscitado de verdade. Aí as pessoas vão perceber, porque entendendo, pode ser que não entenda, mas eles vão perceber: olha, ele está transformado, né? Ele também está radiando de alegria, ele também está iluminado. Isso que está muitas vezes faltando, viu? Para todos nós da igreja, né? Então nós precisamos também nos converter, nós precisamos arrepender dos pecados, nós precisamos mudar o nosso jeito de ser, né? E assim a gente vai ser tão mais próximo de Jesus, a nossa vida vai ser tão diferente, e aí, para anunciar o nome de Jesus, anunciar que Jesus está vivo, não será difícil, porque nós vamos falar daquilo que vai estar dentro de nós. Que o Senhor nos ajude, que vocês aí em casa estejam sendo tocados por essa palavra, viu? Que vocês também possam dizer como Maria Madalena: Rabuni, meu mestre. Se ele é o mestre, então é ele que a gente tem que seguir, não qualquer outro. E assim a gente vai ter uma vida bem diferente. Que assim aconteça, que assim seja e que Deus sempre nos ajude.